Olá, como vai? Espero que tudo esteja indo bem com você e a sua família, né? Com saúde, com graça e com paz. Quem fala com você é pastor Luiz Fernando. Eu sou pastor sênior da Igreja Batista da Aliança aqui no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria meditar com os irmãos hoje sobre o tema a ressurreição de Jesus, que é um fato incontestável, né? Lá em João 20, de 1 a 10, nós temos o texto base para falarmos sobre esse assunto. A ressurreição de Cristo é a base do cristianismo, né? Se ela não puder ser provada, todo o cristianismo cai juntamente com ela. E uma coisa importante, sem a ressurreição, as reivindicações de Jesus para ser o Filho de Deus e o Salvador da humanidade perdem o seu significado e são invalidadas. Para nós cristãos, nós perdemos ou permanecemos sem esperança e estamos presos aos nossos erros e pecados, não é? Portanto, a certeza da ressurreição de Cristo dentre os mortos deve encher os nossos corações e mente de esperança e também de segurança. A morte de Jesus, ela foi predita pelos 3 reis magos quando se apresentaram a Cristo com seus presentes. Eles levaram incenso, ouro e mirra, não é? O ouro apontava para a realeza de Jesus Cristo. Ele seria destacado e honrado como tanto o rei dos judeus, como o rei de toda a humanidade, não é? Outra coisa que o incenso apontava para o fato de que esse seria o grande sumo sacerdote diante de Deus e sacerdote do povo e da raça humana. Aquele que iria oferecer a melhor oferta, não é? Diante de Deus, pelos pecados do ser humano. O incenso também adorava para a perfeita adoração que seria prestada a Deus pela raça humana através de Jesus Cristo como seu sacerdote, não é? E nós tínhamos também a mirra. A mirra destaca o fato de que ele era, além de ser o nosso grande sumo sacerdote, também seria a oferta oferecida diante do altar de Deus naquele momento lá na cruz do Calvário. Como toda oferta viva teria que morrer, não é? E a mirra apontava para a sepultura de Cristo, para o fato da sua morte mesmo. E a sua morte foi predita pelo próprio Cristo. Os evangelhos, nas suas narrativas, eles demonstram que Cristo tinha clara consciência do tempo da sua morte. E ele falou sobre ela várias vezes. Lá em Mateus 26, versículos 1 e 2, quero ler para você, fala assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Também lá em Mateus 26, de 6 a 13, ele narra aquela experiência daquela mulher que ungiu a cabeça de Cristo e o seu corpo com um óleo de alabastro muito caro, e os discípulos vão dizer: por que ele não vendeu isso e deu para os pobres? E ele vai dizer o seguinte: essa mulher, na verdade, ela prepara para o meu enterramento, para o meu sepultamento, não é? Lá em Mateus 20, 28, ele vai dizer o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele falou sobre a sua morte, e muitos textos da Bíblia falam sobre isso mesmo, não é? Houve testemunhas da morte de Cristo. Lá em Marcos 15, 37, vai dizer assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou ou morreu. Também vai dizer lá em Marcos 15, 39, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus, não é? E lá em Marcos 15, de 42 a 45, fala que José de Arimateia foi lá pedir o corpo de Jesus para Pilatos quando este já estava morto. Irmãos, o sepultamento de Jesus Cristo tem algumas características interessantes quando a gente pensa como eles enterravam um corpo de um judeu. José de Arimateia era da cidade de Arimateia mesmo, né? Homem honrado e justo, também senador romano. Ele presenciou o julgamento de Cristo e não
aceitou os fatos que estavam acontecendo ali naquele ambiente. Outra coisa que a gente pode perceber é que quando Pilatos entregou o corpo para Arimateia, ele envolveu no lençol e levou e o sepultou num sepulcro ainda virgem, sem ninguém ter ali morrido ou estado nele, né? O cerimonial era interessante, lavava-se o corpo com água morna e então às vezes cortava-se as unhas e depois colocava especiarias naquele corpo para que pudesse então ungí-lo e para que ele se preservasse um pouco mais. E nesse ato de colocar essas especiarias em Jesus Cristo, essas ervas aromáticas, esses pós, como por exemplo aloés, isso mostra para a gente que ali foram mais ou menos usados 45 quilos de ervas, não é? Então, eles arrumavam os membros do corpo naquela mortalha de linho branco e então não havia ornamentação, nem havia mancha, nem nó nesse pano que iria ser coberto o corpo ali, não é? As ervas aromáticas eram então misturadas com pó de madeira perfumado, conhecido como aloés, e eram acrescentadas a uma substância pegajosa que chamam de mirra, não é? Então, eles enrolavam os pés e até o pescoço com aquilo, e em cada fresta daquele negócio, eles colocavam a mirra, não é? As faixas seguiam até o pescoço, não é? E um total de mais ou menos 52 quilos dessas especiarias foram aplicadas ao corpo de Cristo. Os romanos, eles tomaram cuidado de guardar a sepultura de Jesus para que o fato da ressurreição não acontecesse, não é? Então eles colocaram ali uma guarda romana para defender o território, e cada guarda romana, cada guarda, ele tinha capacidade de defender de 2 metros quadrados de área, não é? Então, tinham mais ou menos 16 guardas segurando ou mantendo a segurança do túmulo de Jesus Cristo, né? Qualquer violação daquele túmulo, ou se alguém chegasse lá e roubasse o corpo de Jesus, essa guarda pagaria com a própria vida, não é? A outra coisa foi uma grande pedra que eles colocaram na boca do túmulo de Jesus Cristo. Essa pedra, ela foi tida por um escriba em um manuscrito que fala que nem 20 homens poderiam mover essa pedra, não é? 2 professores do curso de engenharia de Israel visitaram o sepulcro lá de Jesus Cristo e calcularam o tamanho necessário para se fechar a entrada do sepulcro com essa pedra redonda. E ela deveria medir mais ou menos de 1,20 m a 1,50 m. Então eles concluíram que essa pedra, para tapar o sepulcro de Jesus, tinha no mínimo 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos. Era isso que deveria ser removido para que Jesus saísse do túmulo, não é? Também tinha o selo romano. O Dr. A.T. Robertson, um especialista, não é? Ele vai dizer que o selo sobre a pedra estava garantindo que o Império Romano estava dizendo que o túmulo dele, de Jesus, era inviolável. E a finalidade de colocar o selo era prevenir que alguém pudesse mexer no conteúdo do túmulo, não é? E aí é uma coisa interessante, os selos na antiguidade, eles eram considerados como um meio de autenticação, ou seja, autenticar alguma coisa significava provar que ela é real ou genuína. Quando o Império Romano coloca o seu selo sobre o túmulo de Cristo, está dizendo que aquele morreu de fato, não é? Os muçulmanos não creem na morte de Jesus, mas eles têm a revelação deles lá no Alcorão 600 anos depois de Cristo. Então há deturpação nisso aí, não é? Outra coisa importante é o texto de João 20 vai dizer que os apóstolos, quando souberam que o corpo de Jesus não estava na sepultura, saíram correndo em direção àquele túmulo ali, e disse a Bíblia que o que chamou a atenção de João quando ele chegou ali não foi a ausência do corpo, né? Mas o que ele viu. O texto vai dizer que João correu, chegou ali à frente daquele túmulo, olhou lá dentro, viu e creu, não é? Que coisa interessante. O que ele viu que o fez crer? Ao entrar, ele viu as vestiduras de Cristo e creu.
que ele havia ressuscitado. Irmãos, ao ser lavado o corpo e receber uns ungüentos, e em cada espaço de uma tira para outra, jogado aquele pó de madeira de aloés, as tiras que envolviam o corpo de Jesus iam tomando o formato do corpo de Cristo. Ou seja, não podia se distinguir mais entre o corpo e as vestimentas, não é? Pois estas, após algumas horas, grudavam no corpo que haviam sido aplicados. Qualquer tentativa para remover o corpo de um modo necessário deveria causar dano ou agressão às tiras de linho que envolviam o corpo. Quando João entrou e viu, ele viu o quê? Ele viu algo maravilhoso que tinha acontecido, de tal maneira que só a visão de João foi o suficiente para ele crer na ressurreição. João, ao entrar no túmulo, ele viu as vestimentas, as faixas de linho, na mesma forma do corpo, sem deformar as vestiduras. Ele viu ali aquelas faixas de linho como se fosse um casulo, não é? Mas não viu o corpo dentro do casulo. Se alguém tivesse entrado naquele túmulo para roubar o corpo, ele teria que ter vencido os 16 guardas romanos, que eram treinados para a guerra mesmo, teria de cortar as faixas e retirar o corpo dali. Mas o que João viu foi algo espetacular. Ele viu as faixas do formato do corpo, sem o corpo ali dentro. O lenço que cobria a cabeça de Cristo estava colocado ao lado e preservando o formato da cabeça. E João viu essas coisas e creu. Ele viu a forma do corpo, mas não viu o corpo. As precauções tomadas para dizer que Jesus não iria ressuscitar, todas elas falharam. A guarda romana correu para os sacerdotes e disseram: olha, o corpo sumiu, e eles vão nos matar. E disseram assim aos sacerdotes: olha, fala que eles roubaram o corpo. Ora, quando o sacerdote fala que eles roubaram o corpo, estão reconhecendo que o corpo não estava lá. O túmulo estava vazio. Outra coisa que a gente pode perceber é que o texto nos diz que as mulheres que iam lá bem cedinho visitar o túmulo de Jesus, talvez para acabar de fazer aquele preparo do corpo ali, iam se perguntando ao longo do caminho: quando chegarmos lá, quem tirará a grande pedra que está lá na porta do túmulo? Ou seja, quem removerá essa pedra de mais de 2.000 quilos ou 2 toneladas, não é? Os evangelistas relatam que a pedra fora removida para longe. Mas eu gostaria de afirmar, nesse momento, que Jesus ressuscitou e saiu do túmulo antes que a pedra fosse removida, pois o mesmo poder que trouxe o corpo à vida sem desarrumar as faixas de linho era capaz de tirá-lo com aquela grande rocha ainda tapando ali. Você pode pensar: pastor, mas por que a pedra foi removida? A grande pedra foi removida não para que Cristo saísse de lá, mas para que as mulheres pudessem entrar e serem testemunhas da sua ressurreição. Outra coisa importante: domingo da ressurreição é um domingo interessante, porque os cristãos passaram a se reunir nesse dia para adorar a Cristo, não é? Adorar a Jesus em toda a extensão da cristandade antigamente. O domingo, ele perpetua a dispensação da graça, não mais o domínio da lei, nem do medo, nem da morte. Era o 7º dia, enquanto o outro era o primeiro dia, não é? O sábado comemorava o dia da criação efetuada por Deus. O primeiro dia de semana, o domingo da ressurreição de Cristo, comemorava o dia da redenção. No 7º dia, Deus descansou, não é? Como diz lá no Antigo Testamento. No primeiro dia, Cristo esteve incessantemente ativo. O sábado comemora uma criação acabada. O primeiro dia, o domingo, uma redenção consumada. O sábado era o dia da obrigação legal. O primeiro dia da semana, o domingo, de adoração e serviço voluntário ao Senhor de todo o universo. O sepulcro estava vazio. Todos conheciam a localização desse sepulcro, tanto os judeus como os cristãos, não é? Eles estavam presentes quando Cristo foi sepultado. Por isso, é importante nós lembrarmos que,
porque os discípulos não poderiam ter crido na ressurreição se o corpo tivesse sido roubado, simplesmente isso, né? Teria sido algo estranho aos judeus, para não dizer muito estúpido, não é? A proclamação ou o anúncio da ressurreição de Cristo com o corpo no sepulcro somente levaria a população a desacreditar naquilo que estava ouvindo, não é verdade? O que chama atenção é que na mensagem da ressurreição, ela nasce exatamente na cidade onde ele foi sepultado. Todos poderiam ir lá e confirmar se o corpo estava lá ou não. As mulheres viram o sepulcro vazio. Isso aqui é muito interessante, porque na cultura do tempo de Cristo, as mulheres não tinham nenhum significado ou valor como testemunha de qualquer ato. Em juízo, ela não poderia testemunhar, porque o seu testemunho não tinha valor algum. As mulheres ocupavam um baixo nível na hierarquia social na sociedade judaica ali na época, né? Então, uma coisa que a gente pode perceber é que quando as mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, isso quer dizer que o texto bíblico é verdadeiro, é verídico, porque se elas não tinham valor como testemunhas, por que a Bíblia colocou a mulher como a primeira testemunha? As mulheres como as primeiras testemunhas. Se quisessem criar um relato para ser aceito mesmo, eles teriam colocado homens como os primeiros a verem Jesus. Mas a Bíblia, ela relata o fato como ele é. As mulheres viram, mesmo elas não tendo projeção social ou valor como testemunhas, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. A primeira reação dos judeus religiosos é que o corpo de Jesus estava no sepulcro. Eles diziam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Veja que coisa incrível isso, não é? Não tinham como negar que o sepulcro estava vazio. Quem viu Jesus depois de ressuscitado? Pedro viu Jesus depois de ressuscitado. Os 12 também o viram. Paulo vai dizer que mais de 500 testemunhas viram a Cristo num só momento, né? Eu queria comentar uma coisa sobre esse fato importante. Paulo teve contato com muitos desses, mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado, e Paulo disse que a maior parte estava viva até o tempo que ele escreveu isso, não é? Era como se Paulo estivesse dizendo: tem pessoas vivas, não é, que viram Jesus ressuscitado e que estão aqui para serem questionadas quanto a este fato. Elas estão aqui para dizer se ele ressuscitou ou não. Paulo nunca teria desafiado seus ouvintes e leitores quanto aos mais de 500 irmãos, não é, se não fosse verdade a ressurreição de Cristo. Ele poderia ser desmascarado rapidamente se não fosse verdade. Agora, aqui é um fato importante, não é? Na ressurreição de Cristo, é que ele aparece para Tiago também, irmão de Jesus. Antes de Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não creram em Jesus. Eles tinham andado com Jesus, cresceram com Jesus, e até aquele momento da ressurreição, eles não acreditavam que ele fosse o Messias. Mas depois da ressurreição, Tiago, irmão de Jesus, ele foi convencido de que Cristo havia sido ressuscitado, porque aparece para Tiago também. Que coisa interessante, depois da ressurreição, tanto Tiago quanto seus irmãos passaram a crer que Jesus era o Messias, não é? Olha, ele fala assim, Paulo fala assim, lá em Coríntios 9, verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, todos creram em Jesus Cristo. Como poderia explicar o fato de Tiago passar a crer em Jesus como Senhor e Salvador? Na crucificação de Cristo, havia ficado claro para Tiago e seus irmãos que as pretensões messiânicas de Cristo não eram verdadeiras. Elas acabaram na cruz, mas na ressurreição, essas convicções caíram por terra. Eu queria levar aqui um outro ponto importante. Paulo era um judeu de judeu. Ele vai dizer: sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu mesmo. Tenho linhagem judaica. Para o judeu, acreditar que haveria um outro Deus fora Jeová, o único ser do universo, era algo ilógico.
não tinha por que crer. O judeu, ele cria que somente Jeová era o único Deus verdadeiro. Como Paulo, sendo um judeu verdadeiro, passou a crer em Jesus Cristo como co-igual com o Pai, com Jeová. Somente há um fato que explica isso: a ressurreição de Cristo e a aparição de Jesus para Paulo no caminho de Damasco. Paulo, um homem ultra inteligente, formado aos pés do maior filósofo da época, conhecedor profundo das leis judaicas, falava 2, 3 idiomas no mínimo. Paulo era um homem de muita cultura, a tal ponto que Pedro vai dizer que muitas partes das cartas de Paulo eram de difícil compreensão. Paulo vai crer em Cristo, porque a ressurreição de Cristo foi um fato para ele incontestável. Ele viu Jesus Cristo e se converteu. Meu querido, outro fato importante: a ressurreição dos mortos para o judeu era só tida no final. Era uma ressurreição escatológica, ou seja, para o judeu não havia ressurreição agora ou de um modo imediato. Havia a ressurreição do final com todos. Foi assim que as irmãs de Lázaro disseram para Jesus: sabemos que no último dia ele vai ressuscitar. Mas Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos e inverte essa ordem teológica dos judeus e se mostra vivo dentre os mortos. Meu querido, nós comemoramos hoje a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição nos traz esperança. Sabe de quê? Que como ele ressuscitou, quando nós morremos, também nós seremos ressuscitados. A morte não vai parar o cristão. A morte não é o fim para o cristão. Para o cristão, a morte é a porta que o leva até a eternidade junto com Deus. Por isso que sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Cristo não há perdão de pecados. Sem Jesus Cristo não há futuro para você que está me escutando hoje. Somente Cristo pode perdoar os seus pecados, porque ele veio para isso, derramar o seu sangue para isso. E somente Cristo pode lhe dar esperança de você, quando fechar os seus olhos e cruzar os portais da eternidade, vai estar nos braços de Deus. Não há aqui encarnação. Não tem nenhuma atitude religiosa que me faça sair de um lugar da eternidade para outro. Enquanto estamos vivos, é a hora de nós crermos em Cristo. E essa é a hora. Também a ressurreição aponta para a ressurreição de todas as nossas pretensões nessa vida. Você pode estar se sentindo um falido hoje, em qualquer instância ou área da sua vida, mas porque ele ressuscitou, Deus vai levantar você também em vida e vai lhe abençoar. Além de garantir a sua ressurreição no final, ele vai te garantir a bênção no dia de hoje. A ressurreição de Jesus é a esperança que nós temos de dias melhores. Então eu quero lhe convidar a estar ao lado de Cristo, a convidar a que ele entre em sua vida e perdoe os seus pecados. E eu queria terminar dizendo: se entregue nas mãos de Cristo, confie em Cristo. A nossa situação vai mudar, porque ele fez tudo e garantiu a mudança final para todos nós. Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana, fique na paz de Deus. Se quiser entrar em contato, o meu telefone é 31 99196 7035. Um forte abraço, Deus te abençoe.